A gente já sabe que a cinta de frequência cardíaca, daquela que a gente coloca no peito, é o padrão ouro quando a gente fala em leitura de frequência cardíaca durante o treino. Mas a gente tem outras ótimas opções também de sensores de frequência cardíaca, como o Polar VeritySense, que ele é muito prático de usar no dia a dia, porque vocês podem usar ele no antebraço, no braço e até mesmo acoplado no óculos de natação. Mas será que o VeritySense ele é tão preciso quanto a cinta de frequência cardíaca? No vídeo de hoje eu vou te falar dos prós e contras de cada um e também mostrar na prática resultados reais dos meus treinos. Fala pessoal, aqui é o Henrique, esse é o canal Z2 Fit Tech. Aqui eu te mostro como a tecnologia pode te ajudar a treinar melhor. No vídeo de hoje eu vou comparar dois sensores de frequência cardíaca da marca Polar. A cinta peitoral de frequência cardíaca H9 e o Polar VeritySense. Se você usa a frequência cardíaca para monitorar os teus treinos, para entender os teus resultados, seja na corrida, na bike, academia, natação, esse comparativo pode te ajudar a escolher qual sensor é o ideal para o teu uso. Mas vamos começar pelo básico, entender a diferença desses dois sensores, porque a tecnologia é diferente, tá pessoal? Na cinta de frequência cardíaca, como a Polar H9, ela tem uma cinta que vai em contato com a pele de vocês aqui na região do peito. Essa cinta tem uns eletrodos que vão fazer a leitura dos batimentos cardíacos de vocês. E por causa desta tecnologia, que ela é considerada o padrão ouro na leitura da frequência cardíaca durante o treino, porque ela é muito mais sensível, ela consegue captar de maneira muito mais precisa e rápida as variações na frequência cardíaca. Já o sensor óptico, como o presente aqui no Polar VeritySense, ele emite uma luz que vai refletir de volta para o sensor e através do fluxo sanguíneo, através das leituras desse sensor, ele vai estimar a frequência cardíaca de vocês. Basicamente, pessoal, o Polar VeritySense ele vai usar a mesma tecnologia que está presente nos relógios que ficam aqui no pulso. É um sensor óptico de frequência cardíaca. Tá, mas e se o VeritySense usa a mesma tecnologia de um relógio aqui no pulso, qual a vantagem dele, né? Vocês devem estar se perguntando isso. Aqui, pessoal, principalmente os relógios, os sensores de pulso, acabam tendo um grande desafio aí na leitura da frequência cardíaca e nas variações da frequência cardíaca em treinos com muito movimento, ou movimentos muito bruscos. Por exemplo, aquele treino de tiro que a gente está dando a vida, aquele treino de musculação, um treino de bike, um treino de natação, acaba gerando um certo desafio aí para o sensor óptico no pulso a captar essa diferença, né, essas variações na nossa frequência cardíaca. E é aí que entra a vantagem do Polar VeritySense. Como ele fica em locais que são menos suscetíveis a esses movimentos, são mais estáveis, digamos assim, vocês podem colocar ele aqui no antebraço, no braço. Novamente, num treino de natação, dá para acoplar ele no óculos de natação. Ele promete ser mais preciso do que um relógio que vocês usam aqui no pulso. E é justamente isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Eu comparei esse sensor óptico, utilizando ele no braço, com a cinta de frequência cardíaca, para a gente ver o quão próximo fica a leitura de frequência cardíaca nesses dois sensores. Então vamos lá, o que eu fiz, pessoal? Eu fiz alguns treinos usando os dois sensores ao mesmo tempo, no mesmo treino, fazendo a leitura da frequência cardíaca para comparar como eles se comportam. Vou colocar aí na tela um resumo para vocês. Então, eu fiz esse treino de corrida, um treino de tiros. O treino eu coloquei ali, é um do plano de treino que eu estou seguindo da Huawei. E o resumo do treino foi o seguinte. Na Polar H9, o sensor de frequência cardíaca peitoral, o H9, a frequência cardíaca média durante o meu treino foi 141. E a frequência cardíaca máxima que eu cheguei durante esse treino foi 175. No Polar VeritySense, a frequência cardíaca média ficou exatamente 141, a mesma coisa que o da Polar H9, mas a frequência cardíaca máxima que ele captou foi 171. Então ficou um pouco abaixo aí comparando com a frequência cardíaca da cinta de frequência cardíaca Polar H9. E aqui eu estou colocando, pessoal, o gráfico de leitura da frequência cardíaca durante o treino. Então, na horizontal cada ponto ali vai ser um segundo de treino, então isso aqui é segundo a segundo qual que era a frequência cardíaca que cada sensor estava identificando, segundo a segundo de treino, e na vertical tem qual que era a frequência cardíaca, né? Então vocês podem ver que no geral
os dois, as linhas, tanto a linha azul clara, que é da Polar Verity Sense, quanto a linha vermelha, que é da Polar H9, elas andam praticamente juntas durante o treino todo. Somente quando a gente dá um zoom que a gente consegue ver algumas diferenças. Então, olha ali, no aquecimento e depois no primeiro tiro. Novamente, as linhas estão praticamente juntas. Então a leitura está muito precisa aqui do Polar Verity Sense, né? Está muito próximo do padrão ouro. Se a gente der mais zoom ainda, eu tenho que chegar muito próximo, vocês conseguem ver que no primeiro tiro ali, na parte da direita ali do zoom que eu estou dando, vocês podem ver que a linha vermelha ela começa a subir um pouco antes da linha azul. Novamente, é uma tecnologia diferente. A Polar H9, a cinta de frequência cardíaca, como eu reforço aqui várias vezes, ela é o padrão ouro porque ela identifica variações de frequência cardíaca muito mais rapidamente. Então, quando eu comecei o primeiro tiro, a linha vermelha sobe antes, mas a linha azul está muito próxima. Isso aí é questão de 2, 3 segundos de diferença para chegar na mesma leitura de frequência cardíaca. Isso se comporta no treino todo. E aqui, pessoal, eu até coloquei o segundo tiro aqui. Vocês podem ver que a linha azul subiu e a linha vermelha não, que é a da Polar H9. Aqui foi um erro humano, tá, pessoal? Esse era um dia que estava bem frio, eu saí para correr com um corta-vento. E no final do primeiro tiro, entre o primeiro e o segundo tiro, eu tirei o corta-vento, a jaqueta corta-vento. E aí, devido a principalmente minha movimentação ali, enganchou em alguma coisa e o Polar H9 se deslocou. Então, no meio desse segundo tiro, eu tive que ajustar o sensor que estava fora do lugar. Novamente, eu até pensei em não colocar aqui para não gerar confusão, né? Mas eu mantive para a questão de transparência. Aqui foi erro humano, tá? Enfim, acabei deslocando o sensor sem querer ao tirar a jaqueta e aí, obviamente, a leitura não vai ser a ideal, né? Então tive que ajustar o sensor durante o treino. Então esse segundo tiro, vamos ignorar porque não vai ser uma comparação justa, porque não era o cenário ideal, né, para o sensor do peito, porque ele estava deslocado. E aí no terceiro tiro, como vocês podem ver aqui, é o mesmo comportamento. Tem que dar um zoom, tem que dar muito zoom aqui para identificar alguma diferença, porque olhando assim as linhas elas estão praticamente juntas. Então, quando a gente dá muito zoom ali no segundo a segundo, a gente consegue ver que a linha vermelha ela está um pouco mais adiantada, ela consegue identificar a variação de frequência cardíaca um pouco antes, e na hora do final do tiro, quando eu começo o período de recuperação, a linha vermelha ela também cai um pouco antes, porque o sensor vai conseguir identificar a variação da frequência cardíaca um pouco antes, mas a linha azul está muito próxima. Isso se repete tiro após tiro, tá, pessoal? Eu também fiz um treino de corrida num ritmo constante. Ali é a mesma coisa, né? Um treino do Huawei Coach, que eu estou seguindo o plano de treino para me preparar para uma maratona. E como vocês podem ver, a frequência cardíaca média nesse treino na Polar H9 foi 159 e a frequência cardíaca máxima foi 169. E no Polar Verity Sense ficou exatamente igual. Nesse treino aqui, os dois tiveram o mesmo resultado na média do treino. Quando a gente olha o gráfico, vocês podem ver que, novamente, olhando assim, as linhas estão basicamente juntas. Tem praticamente baixíssima variação de uma para outra. Mas a gente vai ter que dar um zoom aqui para entender algumas diferenças. A primeira delas é essa parte aqui que o Polar H9 acabou identificando ali bem abaixo a frequência cardíaca do nada, digamos assim. Aqui, pessoal, também é importante mencionar, estou treinando já faz algum tempo, mais de ano, com o Polar H9 e eu não tinha me dado conta da bateria. Nesse trecho aqui, eu não sei se foi isso, tá? Mas nesse trecho aqui, eu recebi uma notificação no relógio dizendo que a bateria do Polar H9 estava baixa. Inclusive, já troquei essa semana. Então, talvez tenha sido isso. Então, o Polar H9 ele deu uma queda ali da frequência cardíaca. Talvez tenha sido nesse momento por causa, né, dessa notificação. Mas o restante do treino, vocês vão ver que ela continuou fazendo a leitura normalmente. E, enfim, vocês vão ver ali que mesmo dando o zoom aqui numa outra parte do treino, vocês podem ver que conforme tem alguma variação da frequência cardíaca, assim como foi no treino de tiro, a linha vermelha ela sobe antes, quando eu começo a acelerar um pouco, né? Aqui não era um tiro, aqui era só durante o treino mesmo, fazendo uma curva, acelerando um pouco mais em algum trecho, mas não era um tiro.
Vocês podem ver que ali é o mesmo comportamento. A linha vermelha ela cai um pouco antes e sobe um pouco antes quando tem uma variação na frequência cardíaca, uma variação de intensidade, né, e frequência cardíaca durante o treino. Vocês podem ver que as linhas elas estão praticamente o tempo todo juntas, praticamente faz a mesma leitura o tempo todo nos dois sensores. E isso se aplica também aos treinos de ciclismo. Eu também fiz um treino de ciclismo aqui de tiros e esse treino aqui é bem desafiador para um sensor óptico, tá, pessoal? Já vou mostrar aqui para vocês. No resumo do treino, vocês podem ver que a frequência cardíaca média ficou exatamente a mesma nos dois sensores, frequência cardíaca média de 116, e a frequência cardíaca máxima na Polar chegou a 143 e no VeritySense ficou em 141. Esse treino, pessoal, ele consistia em tiros de 30 segundos. São tiros muito curtos, que o sensor óptico realmente vai ser bem desafiador para qualquer sensor óptico, tá? Seja de relógio, VeritySense, qualquer sensor óptico. Porque são tiros muito curtos, então a tua frequência cardíaca, ela sobe muito rapidamente e cai muito rapidamente. E aí o sensor óptico acaba tendo um desafio muito grande de fazer a leitura dessa oscilação na frequência cardíaca. Como vocês podem ver aqui, basicamente é o mesmo comportamento que a gente viu na corrida. A linha vermelha ela sobe antes e desce antes. E a linha azul, que é do Polar VeritySense, ele acaba subindo um pouco depois e caindo um pouco depois. Aqui eu dei um zoom, bastante zoom aqui num trecho do treino, que daí fica bem claro aqui para vocês verem. Olha ali a linha vermelha, como sobe muito mais rápido. A linha azul até acompanha ali em alguns trechos, chega lá perto da frequência cardíaca máxima, mas acaba ficando um pouco para trás. E aqui vocês podem ver que nesses 3 pontos, a linha azul não chegou a ler uma frequência cardíaca tão alta quanto o sensor de peito. Isso porque quando eu terminei o tiro, que a frequência cardíaca começou a subir no sensor óptico. Então, novamente, pessoal, aqui para reforçar, o sensor óptico ele tem esse desafio principalmente quando tem muita oscilação de frequência cardíaca, é um desafio para qualquer sensor óptico. Aqui a gente pode ver, o Polar VeritySense não fez feio, tá? Isso aqui é um bom resultado, tá, pessoal? E eu vou manter reforçando aqui, a cinta de frequência cardíaca é o padrão ouro justamente por isso, porque ela consegue pegar essas oscilações muito mais rapidamente, de maneira muito mais precisa que qualquer sensor óptico. E eu peguei esse treino específico com tiros bem curtos para ficar bem evidente aqui para vocês que é esse exatamente o desafio de qualquer sensor óptico, inclusive do Polar VeritySense, que é um ótimo sensor, vai ser mais preciso aí do que um relógio, mas mesmo ele vai acabar tendo desafios aí de capturar esse tipo de variação na frequência cardíaca. E por último, vamos ver o treino de musculação. E aqui, de propósito, tá? Eu peguei um treino de superiores, peito e tríceps, porque o treino de inferiores eu já fiz com outros dispositivos. E o treino de inferiores, o sensor óptico acaba indo bem porque tem menos movimento nos pulsos, menos movimento nos braços. Então, de propósito, eu peguei um treino que acaba sendo mais desafiador para os sensores ópticos. Então, como vocês podem ver, no resumo do treino até ficou ok. O Polar H9 identificou 104 de média de frequência cardíaca e máxima de 144. O VeritySense pegou 102 de média e 142 de máxima. Mas quando a gente olha o gráfico do treino, aí a gente começa a ver as diferenças. Esse gráfico, só de olhar assim, a gente já vê que ele é mais confuso, porque as linhas não estão juntas, elas não estão próximas uma das outras na maior parte do treino. A gente consegue ver que tem um certo desalinhamento entre elas. E aqui, pessoal, é por causa basicamente da variação da frequência cardíaca em cada série de exercícios que a gente faz. E logo depois vem o período de descanso que a frequência cardíaca baixa rapidamente. Então, por isso, novamente, o sensor óptico acaba sendo um grande desafio para ele entender, né, fazer a leitura dessas variações. Como vocês podem ver ali, a linha vermelha sempre sobe antes e cai antes, porque o sensor de peito, né, o sensor que usa os eletrodos ali na faixa do peito, consegue identificar muito mais rapidamente essas variações de frequência cardíaca durante os treinos. Então, novamente, esse aqui é um grande desafio para qualquer sensor óptico. Inclusive, eu vou colocar aí na tela para vocês verem, só para ter uma referência, né?
Para vocês verem como o Polar VeritySense mandou bem nesse treino. Por mais que o gráfico esteja assim, que não seja o ideal, para vocês verem que o sensor usado no braço ali, não no pulso, acaba fazendo diferença. Eu estou colocando na tela aí para vocês o mesmo treino. Eu usei o Garmin, usei o VeritySense e usei o Polar H9 nesse mesmo treino aqui, para vocês verem como que o relógio da Garmin se comportou. E novamente é um bom relógio, tá, pessoal? O Garmin é referência aí na parte de treinamento. E vocês podem ver que o relógio da Garmin acabou tendo uma oscilação maior ainda, para vocês verem que realmente o sensor óptico ali na região do braço, que acaba sendo mais estável do que na região do pulso, acaba fazendo diferença. Mas, novamente, não vai ser o padrão ouro de leitura de frequência cardíaca, como é uma cinta de peitoral de frequência cardíaca, né? E agora que a gente já viu o nível de precisão do VeritySense comparando com o H9, vamos falar um pouco dos prós e contras de cada um desses sensores, que tipo de uso faz mais sentido para cada um deles. E vamos começar pelo Polar H9. Se vocês querem precisão na leitura da frequência cardíaca, aqui não tem conversa, tá, pessoal? Se a prioridade de vocês é precisão na leitura da frequência cardíaca, é cinta de frequência cardíaca. Vai numa cinta de frequência cardíaca com a tecnologia ESG, que vai ter os eletrodos aqui na linha do peito. Aqui vocês vão encontrar o máximo de precisão. É o padrão ouro. Eu vou manter, vou falar isso várias vezes. É o padrão ouro, é isso aqui. A cinta de frequência cardíaca. Se a prioridade de vocês é precisão, é a cinta de frequência cardíaca. Outra vantagem, duração da bateria. Eu sei que teve a mensagem da duração da bateria, né? Que em um dos meus treinos aqui a bateria estava fraca, mas eu tenho isso aqui há 1 ano e meio. E agora que eu troquei a pilha. Eu, obviamente, não uso a H9, a cinta de frequência cardíaca, em todos os meus treinos. Nesse 1 ano e meio eu não usei em todos os treinos. Usei em vários deles. Principalmente eu uso no inverno e em alguns treinos mais específicos aí de musculação e de tiro. Mas durou 1 ano e meio para mim, essa bateria aqui, essa pilha. Então, a duração da bateria, vocês trocam ali e esquecem. Pode ser que recebam um aviso, como eu recebi essa semana, aí troca a pilha, tá resolvido. Mas é uma pilha normal, tá? Uma pilha CR2025, vocês encontram em qualquer lugar praticamente. Então, é uma pilha simples, trocou a pilha. Tem aí, a Polar fala em 400 horas de uso com uma pilha. Então, duração da bateria também é um grande diferencial aqui. Vocês trocam, tem a bateria ali, tem a pilha e esquecem. Na hora que vocês receberem o aviso no relógio, vocês vão lá e trocam. Mas, obviamente, nem tudo é perfeito, né? Então, a Polar H9, pessoal, tem gente que não se adapta. Tem gente que não gosta, que não acha prático colocar ela aqui na região do peito. Tem gente que acha que fica pinicando. A cinta dela é muito confortável, tá? Eu não tenho problema nenhum. A cinta dela é muito, muito confortável. A gente, obviamente, sente ela aqui no peito, mas não é um desconforto. Mas tem gente que não se adapta, tá? Então, eu tenho que mencionar isso. Tem gente que não gosta de ter ela aqui no peito, que, enfim, não acha confortável. Não é nenhum problema para mim, eu acho muito confortável essa cinta, muito tranquilo de usar, mesmo em treinos longos, para mim não é um problema, mas eu tenho que mencionar. Já conversei com algumas pessoas que dizem que não conseguem usar a cinta, não acham legal, não se adaptaram a usar aquilo ali, ficar com ela aqui no peito o tempo todo. Novamente, é cada um, cada um. Outro ponto que me chama a atenção, a cinta de frequência cardíaca na natação. Eu não consigo usar, tá? E eu vou explicar o porquê. Quando eu tô na natação, tô ali fazendo a natação, principalmente no treino de tiro, a cinta vai ficar aqui no meu peito. Quando eu acelero demais, quando eu faço um treino de tiro, ela acaba dobrando em alguns momentos e perdendo o contato com a pele. E aí eu perco o registro em alguns momentos. E olha que eu nem nado muito rápido, tá, pessoal? Não sou um grande nadador. Para ter uma ideia, aí, os meus tiros nos 100 metros ficam ali na faixa de 1 minuto e 30, 1 minuto e 40 para 100 metros, então não é uma grande velocidade, tem muita gente muito mais rápida. Então, para mim, quando eu estou na natação, principalmente nos treinos de tiro, já tentei diversos ajustes, vários ajustes diferentes. E volta e meia a cinta acaba dobrando, perdendo o contato com a pele e aí perdendo aqueles momentos ali na leitura da frequência cardíaca. E aqui, deixar bem claro, tá, pessoal? Isso não acontece com todo mundo, só para deixar bem claro aqui. Inclusive, na natação ali, eu pedi para alguns colegas de treino ali testarem. Algumas pessoas tiveram a mesma experiência que eu, outras não tiveram esse problema, então tenho que falar aqui que não é com todo mundo, comigo acontece. E, novamente, tentei vários ajustes diferentes e não consegui resolver isso. Mas, por exemplo, para quem treina sempre com o macaquinho de triatlon, por exemplo, isso não vai ser um problema. Porque
que a água vai passar, o macaquinho vai manter a cinta muito fixa aqui. Para quem treina com maiô, por exemplo, também não vai ser um problema, a cinta não vai conseguir dobrar. Mas novamente, se vocês tiverem ali natação, é importante para vocês, se vocês vão praticar natação, prestem atenção quando comprarem a cinta, façam um teste para ver se isso vai acontecer com vocês ou não, que isso pode ser interessante aí daqui a pouco ir para um outro tipo de sensor. No meu caso, eu acabei indo para o VeritySense, que aí eu não tenho problema na leitura da frequência cardíaca mesmo durante os treinos de tiro. Outro ponto que vale mencionar aqui também sobre a cinta de frequência cardíaca é a memória interna, ou a falta de. Nem todas as cintas de frequência cardíaca vai ter a memória interna para armazenar o treino. O que isso significa? Por exemplo, a H9. Eu sempre tenho que sincronizar ela com um relógio ou com um aplicativo de treino no celular, porque ela não armazena o treino na memória interna dela. Ela transmite a frequência cardíaca para outro dispositivo, mas não armazena aquele treino na memória dela. Então é importante reforçar isso. Algumas cintas têm essa memória interna. Por exemplo, a Polar tem a H10, é uma das vantagens frente à H9. A H9 não tem memória interna, a H10 tem memória interna, que vocês conseguem armazenar o treino direto na cinta de frequência cardíaca. E quando eu falo em armazenar treino, é armazenar os dados de frequência cardíaca. Por exemplo, a Polar H10 ela não tem GPS, ela não vai armazenar pace, distância, ela vai armazenar apenas a frequência cardíaca de vocês naquele período de tempo que vocês estão registrando o treino. Não vai ter, por exemplo, o GPS. Se vocês querem pace, distância, tudo isso aí vocês têm que usar um modo de transmissão de frequência cardíaca. Por exemplo, o H10 também tem essa possibilidade de sincronizar ela com um relógio, aí ela manda a frequência cardíaca para um relógio ou aplicativo de celular, também aplicativo de treino, e a partir disso vocês têm a frequência cardíaca da cinta e o GPS do celular ou do relógio para registrar pace e distância. E agora passando para o Polar VeritySense. O que eu vejo aqui? Prós do Polar VeritySense. Primeiro, a praticidade, pessoal. Para colocar ele, só fazer o ajuste na cinta. Vocês podem colocar aqui no antebraço, podem colocar ele no braço, sincronizar com o relógio ou com o aplicativo de treino e está resolvido. Ele é bem prático. Outra vantagem é a memória interna. O Polar VeritySense ele tem uma memória interna. Novamente, importante aqui, tá, pessoal? Vou reforçar. Memória interna para armazenar dados de frequência cardíaca. Ele não tem GPS. Se vocês querem registrar frequência cardíaca e pace, distância, vocês vão ter que sincronizar ele com um relógio que seja compatível com sensores externos ou com um aplicativo de treino, por exemplo, Strava, Adidas Running, que vai fazer a leitura desse sensor externo. E para mim, um dos grandes diferenciais aqui do Polar VeritySense é o modo natação. Que aqui, pessoal, ele se torna muito interessante, tá? Porque no aplicativo da Polar vocês conseguem configurar ele ali a distância da piscina que vocês vão nadar e a partir dos sensores internos do relógio ele vai calcular quantas chegadas vocês fizeram para calcular a distância da natação e vai armazenar também a frequência cardíaca de vocês e vocês conseguem acoplar ele no óculos de natação para fazer a leitura da frequência cardíaca a partir da têmpora, ou seja, tem pouca variação, não é que nem a H9 aqui, que no meu caso, né, novamente reforçando para mim, funciona dessa maneira, ela acaba dobrando aqui na parte do peito em alguns momentos de tiro. Então, para mim, um grande diferencial do VeritySense acaba sendo a natação. E alguns pontos de atenção aqui do VeritySense que eu acho que vale mencionar. Primeiro, a duração da bateria. É recarregável, tá, pessoal? Vem um adaptadorzinho ali, vocês colocam um sensor no adaptador, ligam no USB, vai carregar. Então isso é bem prático, tá? É bem tranquilo. Mas a duração da bateria ali 15 a 20 horas no mundo real, na prática, é o que vocês vão ter de treino com o VeritySense. Para mim, que estou acostumado com a cinta de frequência cardíaca, que me dura um ano e meio a bateria, enfim, troco a pilha e esqueço durante um bom tempo. Aqui eu tenho que ficar de olho, tenho que lembrar de carregar. Não é mega complexo, colocou ali, ligou no USB, está carregando, mas é algo que eu tenho que lembrar de carregar. E já aconteceu algumas vezes de querer sair para treinar e não tá carregado. Então, algo que tem que ficar de olho. Isso eu acho, como a duração da bateria ali de 15 a 20 horas na prática, pelo menos no meu uso, né? Eu acho que é uma oportunidade aí, poderia durar um pouco mais a bateria. E como a gente viu, a precisão da leitura da frequência cardíaca é muito boa. Inclusive é melhor do que relógios, né, que usam no pulso. Mas não é
o mesmo nível de precisão que a gente tem na cinta de frequência cardíaca. Novamente, é bom, mas o padrão ouro continua sendo a cinta de frequência cardíaca. E em ambos os dispositivos, a cinta e o VeritySense vão ser disponíveis com diversos relógios. Então, por exemplo, na linha da Amazfit, que são compatíveis com sensores externos, Active, Active 2, Cheetah, o T-Rex, o Balance, todos eles conseguem captar frequência cardíaca de sensores externos. Isso se aplica a relógios da Huawei também, o Watch Fit, o Huawei GT, os relógios esportivos ali, Garmin, Polar, Coros, eles também conseguem captar essas leituras de frequência cardíaca de sensores externos. E também aplicativos de treino. Para quem treina com o celular e não quer usar o relógio ou quer investir no padrão ouro, por exemplo, na cinta de frequência cardíaca ou no Polar VeritySense e continuar treinando com o celular, também é uma opção. Então, pega ali o Strava ou Adidas Running e tem outros aplicativos de treino, tá, pessoal? Aqui só estou dando alguns exemplos. Vocês conseguem, nesses aplicativos, fazer uma leitura de um sensor desses e a partir disso registrar o treino de vocês direto no celular, fazendo a leitura de frequência cardíaca desses sensores externos também. Tá, e para concluir, para quem que eu indico cada um? Vamos lá, se tu não pratica natação e quer o máximo de precisão na frequência cardíaca, na leitura da frequência cardíaca durante o treino, é cinta de frequência cardíaca, pessoal. Pode ser da Polar, da Garmin, tem outras marcas, a Magene, a Schoss, tem várias opções aí no mercado, mas a cinta de frequência cardíaca vai ser a mais precisa. Isso não tem o que dizer, é o fato. Agora, se vocês praticam natação, eu já tenho uma preferência pelo VeritySense, pelo modo natação, pela praticidade do dia a dia. Então, para quem pratica natação, eu consideraria aí o VeritySense, que o modo de natação, a praticidade dele de acoplar no óculos, de estar menos suscetível à movimentação ali na faixa do peito quando vai dar um tiro, pelo menos para mim acontece, né? Então, eu iria de VeritySense para quem pratica natação. E se você chegou até aqui no final do vídeo e gostou do conteúdo, clica no like, se inscreve no canal para mais vídeos sobre tecnologia no esporte e aproveita e me segue também no Strava, onde vocês podem ver todos os detalhes dos meus treinos.